Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. De que se queixa, pois, o homem vigente? Queixe-se cada um de seus pecados. Essa expressão, encontrada no livro das Lamentações 3:39, é um lembrete dos males provocados pelo pecado na existência do ser humano. Os religiosos têm o péssimo costume de classificar os pecados segundo suas conveniências, de tal forma que não seria pecado aquilo que está ajustado à sua maneira de pensar, ou à maneira de pensar e de arbitrar de cada um. Se isso servisse em relação a Deus, seria ótimo para eles, religiosos. O problema é que não é assim que o Senhor Deus, em sua soberana palavra, vê o ato pecaminoso. Quem quer que, tendo atingido a idade da razão plena e tendo chegado ao poder de decisão, infringe qualquer item de sua santa vontade, é considerado pecador. A coisa é de tamanha monta que está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, todos, atingida, repetimos, a idade da razão, 20 anos, todos pecam. 20 anos, a idade da razão, tem 21 textos bíblicos a dizê-lo. Não dá para arranjar nesse contexto nenhuma exceção. E não adianta apenas reconhecer o pecado. Reconhecer o pecado é tão somente reconhecer o direito que a santidade divina tem de lançar fora da presença do Senhor Deus aquele que pecou. Também reconhecer o pecado e apelar para Deus, ou para Maria, ou seja lá, para quem mais for, nunca serviu e nem irá servir de nada. Os danos causados pelo pecado no homem, no ser humano, são e foram tão tremendos que, mesmo com toda a humilhação e humildade do pecador, mesmo com seus apelos e clamores por misericórdia, não haveria outra saída senão o desterro, o afastamento para sempre da luz, da paz e da glória do Altíssimo. A solução de Deus foi a coisa mais absurda que o universo teria visto. Um homem justo passar pela infamante morte de cruz, se esse homem justo não se tivesse dado voluntariamente à morte. Se a morte do Senhor Jesus não tivesse surtido os efeitos que o Novo Testamento informa ter surtido, o universo estaria presenciando desde o ano 34, desde a morte do Senhor Jesus, a coisa mais injuriosa de todos os tempos. Injusto morrer em favor de injustos e ainda assim, depois de terem esses injustos apelado para o sangue do justo, continuarem injustos, passíveis da perdição ou de se perderem. Isso jamais passou pela cabeça de demônio algum. Só existe na mente de religiosos enfatuados, vaidosos, e que pretendem eles mesmos valerem mais diante da justiça divina do que vale o sangue do Cordeiro de Deus. Esse posicionamento não serve nem para fazer piada infame,
Nem mesmo Satanás concorda com isso. Ele diz e ensina, mas não concorda. Engana, porque enganar é seu ofício. O inimigo está na dele, vai na onda quem quer, ou pelo menos quem não presta a devida atenção ao que está realmente escrito e afirmado. No sangue precioso do Senhor Jesus, existe eficácia para cada consequência de pecado na vida do ser humano, que resolve apelar para ele como seu Salvador único e todo suficiente. Assim, tendo o pecado motivado a degeneração da criatura e degeneração em toda a sua estrutura, corpo, alma e espírito, o sangue de Jesus deu a Deus autorização para que ele promovesse no espírito de quem apelasse para o Salvador a regeneração. Sendo que não havia como regenerar a carne, o corpo, a regeneração, a palingenesia, o novo nascimento, aconteceria e vem acontecendo no espírito de cada pecador perdido, que passa daí para todo sempre a pecador remido após a invocação. É claro, a Nicodemos, mestre em Israel, o Salvador disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3 e 5. E ninguém nasce de novo senão nascendo através da implantação do Espírito Santo em seu espírito. Não se trata de reforma, trata-se de regeneração, palingenesia. Aliás, o novo nascimento, a regeneração, a palingenesia, é o único aspecto subjetivo da obra salvadora. Subjetivo porquanto acontece no próprio indivíduo, no espírito do homem, naquilo que foi criado, imagem e semelhança do Altíssimo. Os outros aspectos são objetivos, acontecem diante de Deus. Mas o pecado, além de degenerar, ou seja, além de tirar a posição primitiva do ser humano, contém também a culpa, ou transforma quem o comete em culpado perante a justiça eterna. O sangue de Jesus concede então ao Pai condição legal para perdoar o pecador, que, como já vimos, de outra forma, teria que ser condenado, afastado da presença santa e augusta. E tem mais. O perdão teria que ser definitivo, porque a natureza carnal, não tendo sido regenerada, continuaria agindo e levando o remido a pecar. E se não fosse definitivo o perdão, efeito do sangue de Jesus, todos os dias, todas as horas e quase todos os momentos, o remido passaria a perdido, pois passaria a ter sobre si de novo a culpa do pecado. Aqui não há mágica. Se os perdidos estão perdidos por conta da culpa do pecado, como e por quê? Quem pecasse, mesmo depois de ter invocado o nome de Jesus, não estaria perdido, se o perdão não fosse definitivo e eterno. No plano de Deus, não existe conta de chegar. Não estão presentes, talvez, se, quem sabe, ou tomara que seja. Deus tinha diante de si o problema de estarem suas criaturas fadadas, todas, a serem banidas e afastadas para as trevas. Solução da parte dos seres humanos não existia nenhuma. Todos, ao atingirem a idade da razão, se faziam pecadores, desobedeciam e assim continuavam pelos anos afora. O plano do Todo-Poderoso teria que vir já com a solução completa e perfeita para a anulação de todas as misérias produzidas pelo pecado.
O perdão foi concedido então de forma total. E o apóstolo Paulo, todas as vezes em que usou os verbos gregos com o significado de perdoar, o fez em tempo com a ação já consumada, como em Efésios 4:32, Colossenses 2:13, 3:13, etc. Além do que, em nenhuma epístola aconselhou ele nenhum remido a pedir perdão, o que seria absurdo se a culpa do pecado acompanhasse o remido mesmo do pecado de agora. Ele teria que pedir perdão, mas não existe nenhuma recomendação a respeito. Se não tivesse ocorrido perdão definitivo e eterno na vida do remido, ele seria tudo menos remido. E o plano de Deus teria resultado em uma frustração completa. Mas o sangue não foi eficaz apenas para sanar a degeneração e para conceder o perdão eterno. Como o pecado levou o homem à injustiça, o plano teria que conter também a justificação. Ninguém injusto teria como permanecer na presença do Senhor Deus, é preciso repetir. O injusto precisa de justificação urgente, ou então enfrentará a justiça divina em todo o seu rigor. Dirigindo-se a irmãos seus, irmãos de raça, judeus, afirmou o apóstolo Paulo: e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Atos 13:39. E escrevendo aos remidos em Roma, afirmou: ao qual Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:25 e 26. Sem a justificação, o remido não poderia ser remido. E sem a invocação do nome de Jesus, com os consequentes benefícios do seu sangue, não poderia acontecer a justificação. O pecado, entretanto, não carrega consigo apenas a culpa, a degeneração e a injustiça. Além disso, ele traz ou trouxe a impureza que dificulta a comunhão do remido. E se para a culpa o sangue funcionou na vida do remido, na concessão do perdão, para a impureza ele funciona concedendo purificação. Por isso está escrito: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1:7. Para andar o remido na luz, onde Deus está, tem que andar na verdade, dizendo a verdade, e não verdades. Verdades intercaladas com mentiras, com fraudes, com sofismas, com engodos. Só andando na verdade da palavra de Deus, o remido permanecerá na luz e será purificado da impureza de seu pecado, mantendo a comunhão com o Altíssimo. É exatamente por conta disso que o Senhor Jesus, na carta à Laodiceia, ou à igreja de Laodiceia, a igreja atual, diz incisivamente: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, acrescentando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:16 e 20. Isso ele disse e o diz à igreja, não ao mundo. Existindo afirmações falsas e inverídicas, não acontece purificação
por não andar o remido da luz. E não acontecendo a purificação, a impureza vai ficando acumulada, tornando cada vez mais difícil a comunhão. Daí a expressão terrível do Salvador: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É que a sujeira é grande. O Senhor sente ânsias de vômito e não consegue manter comunhão com a igreja atual, em sua maioria quase absoluta, porque ele só pode estar na luz, porque ele só se compraz com a verdade. O pecado, porém, não para por aí. Ele produz também a inimizade. Inimizade do homem para com Deus. Inimizade entre a criatura e o Criador. E o sangue de Jesus funciona como elemento reconciliador. Não se fala em reconciliação entre pessoas que estão em paz e que se dão bem. A reconciliação acontece entre inimigos, entre desafetos. O pecador está brigado com Deus. E se não resolver essa questão enquanto estiver no corpo, não terá como resolvê-la depois. Nunca. O remido, todavia, foi reconciliado com Deus. Assim foi afirmado: também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5:11. Assim é o poderoso e maravilhoso sangue de Jesus para quem o invocou. Se o pecado na vida de uma pessoa provoca desde a degeneração até a inimizade, passando pela culpa, pela injustiça e pela impureza, o sangue de Jesus ataca de forma avassaladora todos esses aspectos, anulando por completo seus efeitos. E o efeito mais devastador do pecado na vida de uma pessoa é a perdição. A perdição de alguém nada menos é que, como já dissemos, seu afastamento definitivo de Deus. E ela, a perdição, acontece em função de todas as calamidades do pecado que temos comentado. Contra a perdição, o sangue de Jesus, de forma definitiva, promove a salvação eterna. Mas tinha que ser. Ou seria assim, ou não seria de forma alguma. Os efeitos do veneno do pecado teriam que ser anulados por completo e definitivamente. E o antídoto de Deus foi o sangue de Jesus. Da parte do Senhor, no que diz respeito ao seu plano, está tudo resolvido. O plano magistralmente elaborado e rigorosamente executado previu toda a incapacidade do ser humano diante da perfeição do caráter de Deus e supriu todas as necessidades para que, mesmo ainda pecando, aquele que apelasse para o Salvador tivesse uma posição de plena aceitação e de perfeita paz com a santidade do Senhor. A completa inutilidade do ser humano no que diz respeito ao fazer, ao merecer, ao ser digno, pois o pecado o degenerou, tornando-o culpado, impuro, injusto, inimigo e perdido. Não teria mesmo como essa inutilidade chegar à perfeição que a justiça divina requeria e requer de qualquer um que pretenda estar e permanecer na santa presença. Deus então excluiu totalmente qualquer participação humana na questão da salvação eterna, quer antes, quer depois. Isto é, quer para ser alguém salvo, quer para permanecer salvo. Tudo o que ficou como participação para o ser humano foi confiar naquilo já realizado pelo executor do plano, o Senhor Jesus. Quem quer que entenda o mecanismo da obra salvadora de Deus, entende também que o Pai colocou sobre o Filho todo o plano, todo o peso da obediência, da justiça e da perfeição
que seriam requeridas para a salvação eterna e que, é claro, pessoa alguma haveria de atingir. Em toda a extensão do Novo Testamento, onde está, ou onde foi exposta a mensagem da graça, não existe uma só exigência moral ou legal, isto é, da lei, nem mesmo espiritual, para que alguém seja ou fosse salvo perfeitamente. Se tudo foi cumprido e satisfeito pelo Salvador, qualquer exigência de Deus para a salvação de quem invocasse o nome de seu Filho seria absurda, injusta, incoerente e constituiria um tremendo desrespeito ao sacrifício perfeito na cruz. Por conta disso, ao anunciar as boas novas da graça, o apóstolo dos gentios, aquele que recebeu as mais extraordinárias e mais sublimes revelações que um homem teve o privilégio de receber, escreveu: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 13. Uma exegese profunda do texto citado demonstra que nada foi exigido de ninguém para ser salvo perfeita e completamente, senão é tão somente confiar no que já foi feito. Os acréscimos introduzidos e mencionados por Laodiceia, como crer e obedecer e cumprir mandamentos, por exemplo, é que tem causado ânsias de vômito no Senhor. O Senhor Jesus é aquele de quem o remido consciente se ufana com ousadia, com gratidão e com profunda vibração. Os religiosos, no chamado mundo cristão, falam e falam de um tal de Jesus. É um Jesus para cada necessidade da vida daqui de baixo. Um Jesus para as curas, um Jesus para a prosperidade, um Jesus para servir de guia e de mestre, um Jesus para ajudar na obediência e na perseverança, e às vezes um Jesus só como referência, como no Natal e na Semana Santa. O remido consciente diferentemente fala e fala de um Jesus que é o tal. Um tal Jesus é coisa para quem não confiou verdadeiramente no sangue do Filho de Deus e vive, por causa disso, naquela agonia de confiar e desconfiar ao mesmo tempo. Desconfiando da confiança, passa a confiar também em Maria, nas boas obras, na perseverança, na guarda da lei e até em Deus como Salvador. Tendo confiado o remido consciente no Jesus, que é o tal, recebeu o que a palavra de Deus afirma que receberia quem assim procedesse, conforme se lê: todo aquele que nele crer não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, ou o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 11 e 13. Jesus não seria o tal que resolve o problema da culpa, do pecado e da injustiça e da impureza e da inimizade, o tal que salva perfeitamente se, depois de invocá-lo, alguém necessitasse ainda de fosse lá o que fosse. Em que Jesus, caríssimo ouvinte, você tem confiado? Em um tal de Jesus ou em Jesus que é o tal? Você pode saber disso rapidinho. Se sua fé em Jesus está acompanhada de fé em mais alguém, ou em mais alguma coisa, como fé em Maria, fé nas obras, fé na perseverança, fé na guarda do sábado ou do domingo, e até mesmo fé em Deus, que é uma fé morta, porque você não tem as obras correspondentes, já que você é pecador, então você tem crido em um tal de Jesus. Agora, se sua fé em Jesus não é apenas crendice, mas aí foi aquela fé confiança, depois da qual você rejeitou qualquer outro objeto de fé no que diz respeito à salvação eterna,
então você de fato creu no Jesus, que é o tal. Pode dormir sossegado, pode viver tranquilo, você jamais será confundido por nada e nem por ninguém. O que foi dito através do profeta Jeremias, muitos séculos antes de Cristo, pode ser repetido hoje com a mesma força. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Todas as mazelas que acometem a humanidade são fruto do pecado nela instalado. Coletivamente, agora, não há solução. Todavia, existe agora uma solução para cada um. A solução sugerida pelo Santo Espírito através do apóstolo. A invocação do nome do Senhor Jesus. A invocação, e não a simples menção do nome de Jesus, que é sempre acompanhada, essa menção, de outros nomes. Falamos da invocação, produto de uma firme confiança na eficácia do sangue do Senhor, pois ela transfere para o invocador todo o poder do sangue. E as misérias produzidas pelo pecado, a degeneração, a culpa, a injustiça, a impureza, a inimizade e a perdição são anuladas totalmente. E com exceção da impureza, que é um processo, são todas as demais anuladas para sempre no momento da invocação. Se acontecer de partir você desse lado da vida para o lado de lá, tendo ainda sobre si as misérias do pecado, não se queixe senão de você mesmo, do seu próprio pecado e de sua própria teimosia. Existem duas maneiras de uma pessoa ver a eternidade, a sua e a certa. A maneira certa é a maneira de Deus. Você decide. Se optar pela maneira certa, então invoque o nome precioso do Senhor Jesus. Você decide. Se decidir-se por Jesus, então viva. A glória, a graça, a luz e a paz serão suas, tão logo aconteça a invocação. Aos amigos, graça e paz.